convidar os irmãos para abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ser porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e não tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. E vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela honra de estar lendo a tua palavra aqui à frente da igreja, que a tua palavra que vai ser pregada com o teu servo, Senhor, pastor Roberto, que essa palavra venha nos edificar, que possamos sair aqui dessa noite transformados. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória é o que te pedimos, em nome do teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos manter nossas Bíblias abertas ao texto que nós acabamos de ler, lá em 2 Timóteo capítulo 2, onde nós temos o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, acerca de instruções em como ele deve prosseguir no pastorado, no ministério da obra de Deus. Em janeiro de 2019, no ano passado, nós tivemos a oportunidade, eu, a irmã Simone, nossas filhas e os nossos respectivos genros, e o nosso primeiro neto, o Liam, nós fizemos uma visita para a Inglaterra, onde nós moramos muito tempo, muitos anos, e fomos visitar a família, amigos, colegas, visitar lugares. Preguei também em uma igreja no norte da Inglaterra. O pastor daquela igreja, o pastor Souto, era o meu pastor. Nós fomos no final de 2018 e nós voltamos, e na volta nós paramos em Portugal, em Lisboa, e eu fui convidado para pregar numa igreja, a igreja batista de Queijas. Eles estavam tendo um mês de ênfase missionária, e o primeiro domingo de janeiro, que eu estava lá, eu preguei a abertura daquele mês de ênfase. Todo domingo, depois, durante 4, 5 domingos, um missionário diferente ia pregar nessa igreja. Aí, na segunda-feira, após o culto, o pastor Lionel, amigo nosso, nos hospedou e nos levou para conhecer Sintra. Sintra é uma cidade, fica mais ou menos 25 quilômetros noroeste de Lisboa, e lá tem um conhecido Palácio de Sintra. Na época de Portugal tinha reis, o Palácio do Inverno do Rei, nós visitamos, mas não muito distante, na mesma cidade de Sintra, nós visitamos as ruínas de um castelo dos mouros. Esse castelo foi construído em 800, não era nem 1000 ainda, era 800 e alguma coisa, ou seja, tinha mais de 1000 anos esse fortificação. Claro, está mais em ruínas, né? Estão lá, não tem muita edificação, mas as torres, a muralha, alguns dos anexos estão lá. E o que nós vimos nessa ocasião, nas ruínas do Castelo dos Mouros, foi as ruínas também das masmorras. Essas masmorras, nós lemos lá na explicação, nas placas turísticas, elas eram celeiros, onde os ocupantes do castelo, do forte, guardavam trigo e milho, enfim, guardavam lá no celeiro esses alimentos. Mas também esses celeiros, eles eram subterrâneos, embaixo da terra. Eles também eram usados de cárcere. É ali que eles colocavam os prisioneiros, as pessoas que iam para a cadeia. Pois bem, a cadeia era justamente nesses celeiros, nessas masmorras, esses lugares escuros que ficam subterrâneos. E a gente não vê, a gente só viu porque eles foram escavados, eles foram expostos, estavam lá para a gente ver como uma amostra. Mas normalmente, se você voltar 1000 anos, ninguém ia falar,
olha ali a masmorra, olha ali o celeiro, estaria escondido, fora de vista, invisível, subterrâneo. O que eu quero fazer hoje, da mesma forma como lá em Portugal as masmorras foram escavadas e as masmorras foram expostas para que nós pudéssemos vê-las, eu quero hoje fazer também um pouco de escavação, um pouco de exposição. Eu quero hoje falar sobre as masmorras da mentira. As masmorras da mentira. Quando estávamos lá em Sintra, eu não lembro se eu comentei com o irmão Manuel ou mais alguém, mas me veio à mente o profeta Jeremias. O profeta Jeremias esteve em situação parecida. Lá em Jeremias 38, versículo 6, só para dar um pano de fundo aqui, diz assim: então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Aqui você vê que Jeremias, ele havia pregado a palavra de Deus, não agradou algumas pessoas, essas pessoas eram poderosas, e o que elas fizeram foi que eles prenderam. Aonde? Nas masmorras. Aqui no caso não era um celeiro, era uma cisterna, mas assim como lá em Sintra o celeiro era subterrâneo, uma cisterna nada mais é do que um grande tanque d'água subterrâneo. Na cisterna ela estava vazia de água, porque havia já abandonado há algum tempo, a cidade estava rodeada, os inimigos haviam cercado Jerusalém, toda a água que estava armazenada na cisterna já havia sido retirada há muito tempo e só ficou lama. Então a cisterna estava vazia. E foi lá que jogaram, foi lá que baixaram Jeremias como uma cadeia. Mesmo modo como lá em Sintra, eles colocavam seus prisioneiros nesses celeiros vazios. Claro, uma vez que estavam não cheios, mas pegavam os vazios e baixavam e guardavam as pessoas dentro do celeiro, assim como Jeremias estava dentro da cisterna. Tanto a cisterna de Jeremias quanto os celeiros de Sintra, ambos eram subterrâneos, ninguém via. O que salvou Jeremias foi o fato que um eunuco soube disso, foi lá e o resgatou, foi para o rei e falou: Senhor rei, o que está acontecendo é que fizeram uma injustiça com Jeremias, e o rei falou: pegue 30 homens, depois você lê a história lá em Jeremias capítulo 38, pegue 30 homens e vá tirar Jeremias de lá. E Jeremias foi salvo e foi retirado. Mas a mesma ideia, uma masmorra, pode ser um celeiro, pode ser uma cisterna que está vazia, e a ideia é que ambas estão escondidas, ambas são invisíveis. Prisioneiros de mentiras, pessoas que são cativas nas masmorras da mentira, também não enxergam. Eles não enxergam a masmorra, como nós não enxergamos. A gente viu aquela masmorra em Sintra, porque ela foi escavada, ela foi exposta. E como eu disse, é o que eu quero fazer hoje, eu quero escavar, eu quero expor masmorras de mentiras. Muitas pessoas são prisioneiros, estão trancafiados, encarcerados, numa masmorra de mentiras, construída de mentiras. Não é uma masmorra de mentirinha, não é uma que não é de verdade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em uma masmorra e uma prisão que está prendendo e aprisionando pessoas. Eu quero escavar, eu quero expor essas masmorras hoje. Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A coisa mais preocupante de uma masmorra da mentira é que geralmente quem está na masmorra, quem está aprisionado, não se dá conta, não percebe, não está sabendo. Nós temos que pedir para Deus nos sondar, nos examinar, nos provar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que nós possamos enxergar se nós estamos de fato aprisionados ou não. Talvez você está aqui me ouvindo
Talvez você está aqui e você está hoje dentro de uma masmorra, dentro da masmorra de mentiras, e você, no entanto, com toda a sinceridade no seu coração, você não sabe. Por isso que eu preciso hoje, por isso que eu quero hoje escavar, fazer uma escavação, como nós vimos lá em Sintra, nas ruínas, onde nós pudemos enxergar as masmorras, porque elas foram cavadas, foram limpas, foram expostas. O Salmo 26 diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Aqui nós vemos o salmista que fala que ele está andando em sua sinceridade. Você pode estar aqui esta noite, você pode estar sinceramente enganado, sinceramente, com toda sinceridade no seu coração, está sendo enganado, está sendo aprisionado, está preso dentro de uma masmorra, sem saber, e com sinceridade, você sinceramente não sabe. Não é que você está fazendo que não sabe, você, pelo que você sabe, dentro do seu entendimento, dentro da sua percepção, dentro da sua realidade, você, pastor, que eu saiba. Por isso que o salmista disse aqui: sonda-me, ó Deus, examina-me, escrutina-me, sonda o meu coração, os meus pensamentos. Por quê? Para abrir nossos olhos. Quero hoje fazer uma escavação. Você pode estar em alguma masmorra invisível, mas muito real. É muito possível e provável ser sinceramente enganado. Sinceridade não exclui o engano. Eu digo mais, o engano inclui sinceridade. Uma vez que o engano é exposto, deixou de ser engano. O próprio engano, uma das características, a própria essência do engano, é que o enganado não sabe que está sendo enganado. Parece uma coisa óbvia, mas pense sobre isso. Se você está sendo enganado, realmente enganado, você não sabe. Você não sabe. Não, pastor, eu sei que eu estou sendo enganado. Então você não está sendo enganado, você está sabendo. Se você sabe que está sendo enganado, então você não está sendo enganado. O engano inclui sinceridade na parte do enganado, não do enganador. O enganador não está sendo sincero, o enganador está sendo falso, o enganador está sendo astuto, mas o enganado é sempre enganado com sinceridade. Porque no momento que nós conhecemos a verdade, então não é mais engano. Agora é escolha. Nós lemos o nosso texto, peço que escolhe comigo para 2 Timóteo 2, 26. Primeira coisa esta noite, como que o diabo nos faz entrar nessa masmorra? Como que o diabo nos leva a entrar? Porque o diabo não pode nos lançar lá dentro, ele pode apenas nos guiar. Essa masmorra, quem entra somos nós, com os nossos próprios pés. Então, como é que ele faz isso? Como é que ele edifica? Como é que ele constrói? Como é que ele ergue essas masmorras da mentira? Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele o diabo, em que a vontade dele estão presos. Como eu disse, o engano sempre inclui uma não percepção do engano. O engano sempre inclui você não saber que está sendo enganado. Só que eu estou enrolado aqui. Não inclui ser enganado. Tá? Muitas pessoas se afastam da verdade e entram em direção às masmorras da mentira, no engano, e muitas delas se dão muito bem com engano. Tem pessoa que é lubridiada para entrar na masmorra, entra na masmorra e gosta da masmorra. Se dá tão bem com o engano agrada tanto aquela pessoa,
que mesmo depois de mostrado a verdade, mesmo depois de revelado o engano, as pessoas não querem abrir mão da mentira. Se acostumaram tanto com o engano, se acostumaram tanto com a mentira, que mesmo depois que a mentira, o engano é revelado, eles não soltam a mentira. Eles seguram, se mantêm, continuam naquele rumo. Assim eles se tornam prisioneiros. Existem dois tipos de pessoa. Existe aquela pessoa que não sabe, e existe aquela pessoa que não quer saber. A pessoa que não sabe, ela é vítima da mentira. A pessoa que não sabe, ela é, biblicamente, uma pessoa simples. Você lê o livro de Provérbios, você vai encontrar que fala muito sobre o homem, a mulher, a pessoa simples. A pessoa simples é alguém que comete erro por falta de conhecimento. Ela realmente não sabe. Ela erra. Ela comete erro porque ela não tem conhecimento, ela não tem sabedoria. Ela é simples, ela é uma folha em branco. Ela erra por falta de saber o que fazer. Não sabe fazer o que é certo. Agora, tem outra categoria, que é aquela pessoa que não quer saber. E ela não quer saber, não é porque ela não sabe, ela não quer saber porque ela não quer obedecer. Ela conhece a verdade, mas ela não quer saber da verdade. Essas pessoas não são vítimas do engano ou da mentira, elas são propagadoras da mentira. Elas espalham e promovem a mentira. Tais pessoas, na Bíblia, são chamadas de tolas ou escarnecedoras. Não são simples, são tolas. O simples erra por não saber. O tolo sabe, mas erra de propósito. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que não devo, mas eu quero. Eu sei que não devo, mas é que eu vou fazer. Essa pessoa, uma pessoa tola. Essa pessoa, ela está presa na masmorra da mentira porque ela quer. Ela tem conhecimento da verdade, mas ela escolhe ignorar a verdade e seguir o caminho do engano, o caminho da mentira. É muito triste porque a única solução, a única cura, o único remédio para o engano é a verdade. É a verdade, não tem outro antídoto, não tem outro remédio, não tem outra cura, não tem outro tratamento para a verdade. João 8:32, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, a mentira aprisiona. Aonde? Nas masmorras da mentira. Lembrando que uma masmorra você não vê, masmorra está invisível embaixo da terra, mas você pode estar preso, encarcerado, e o que vai lhe libertar é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira e o engano, eles contaminam, contagiam, se espalha. Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você permite um pouco de mentira na sua vida, aquilo não vai ficar quietinho ali no canto dele, aquilo vai se espalhar, aquilo vai contaminar, aquilo vai levedar, influenciar toda a sua vida, toda a massa será afetada. Um pouco de mentira, um pouco de engano dá muito fruto, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa. No contexto, nesse tema, em João 8:35, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa palavra servo não quer dizer empregado, quer dizer escravo. Escravo. E um escravo não está livre. Um escravo não pode um dia falar: eu vou embora da senzala hoje, quero mais não trabalhar. Um escravo está trancafiado, está amarrado, está preso, sem liberdade. E quando nós escolhemos o caminho do pecado, é justamente aí que nós estamos caminhando para a escravidão, prisão, não liberdade. A liberdade vem da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado escraviza. O engano, o pecado andam de mãos juntas. Hebreus 3, versículo 13, o final diz assim: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
O engano do pecado. O pecado traz a morte, traz, mas o pecado também traz, sabe o quê? O engano. E eu vou dizer por que o pecado traz engano. Eu mencionei isso semana passada. Ninguém nunca peca, eu vou só avisar, eu vou repetir o exemplo. Ninguém nunca peca e tem um resultado na mesma hora. Por isso que o pecado é enganoso. A pessoa peca e fala, o pastor falou que o salário do pecado é a morte. Veja bem, eu pequei e estou vivo. Os meus dentes não caíram, meu cabelo não caiu, minha casa não pegou fogo, eu não perdi o emprego, não peguei uma doença ruim. Não aconteceu nada, eu pequei e não aconteceu nada. Calma, que a conta vai chegar. Então o pecado é enganoso, porque todo pecado, se você concorda comigo ou não interessa, mas eu tenho a razão nisso. O pecado, na sua maioria, é agradável. No começo. Todo pecado no começo tem um atrativo. Gente, se o pecado fosse ruim, se o doce fosse ruim, ninguém comia. O engano do pecado é que o pecado no começo é bom, mas só no começo. No começo o pecado é bom. No começo o salário do pecado não é pago à vista. Ele é muitas vezes pago aos poucos. Ele vem depois, mas vem. E aí que está, como nós lemos aqui, o engano do pecado. Por isso que o pecado escraviza. Eu mencionei um dia desses, você vai pescar, você coloca no anzol o quê? O que você gosta ou o que peixe gosta? Você bota o que o peixe gosta. Quem quiser alguma dica, fala com o irmão André, ele é um excelente pescador. Ele vai pescar e pega peixe. O pastor vai pescar, você perde o tempo dele, mas o irmão André pega peixe. Gente, você vai pescar, você bota no anzol o que o peixe quer, não o que você quer. Porque se você colocar o que o peixe não quer, o peixe não vai morder a isca. Não vai morder o anzol. O pecado tem algum atrativo para o ser humano. Diferentes pessoas têm uma fraqueza para certos pecados, mas todos nós temos. Lá em Hebreus, capítulo 11, fala sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Esse pecado que tão de perto nos rodeia é aquele pecado que é aquele que nós temos mais magnetismo, mais atração para ele. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com cigarro, bebida alcoólica. Eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Talvez você esteja aqui, você tem que lutar, você tem que, sabe, é uma batalha esse tipo de coisa para você. Tá, tudo bem, eu não tenho problema com isso, mas eu tenho problema com outras coisas. Falta de paciência, querer bater nos irmãos, entendeu? O Júnior está lá atrás, eu tenho vontade de... Todo mundo tem uma fraqueza para alguma coisa. E todo pecado tem um atrativo para alguém. Então ele engana. E o salário do pecado nunca é pago imediatamente. Então há um engano. Pecado e engano, eles andam de mão dadas, lado a lado. Nosso texto indica claramente, que nós lemos aqui no versículo 26, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços. Aqui está falando claramente que se trata de engano. De engano. Aqui estamos falando que ele prende e ele enlaça. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que a sua vontade estão presos. A palavra desprendendo. Por quê? Porque está preso. Para você se desprender é porque você está preso. Aqui fala de laços, você está preso, você está amarrado, você está acorrentado, você está preso. E fica claro que aqui está falando de alguém que está preso. Alguém que está numa masmorra de mentira, está aprisionado. O mesmo texto fala que o seguinte, tornarem a despertar. Aqui essa pessoa, ela está distraída, no mínimo, ou anestesiada. Alguém aqui, com certeza, já foi no dentista? Aí pega aquela agulha desse tamanho, parece, nunca é, mas parece, né? Ele vai chegando assim,
Ele vai chegando e você vai afundando. Está no chão e... Bom, aí ele aplica aquela anestesia. Aí você fica com a língua parecendo aqui, assim, né? Está caindo aqui, a boca parece que é de borracha. Só eu que fico assim, ou vocês também? Sejam honestos. Pois é. Fica tudo na boca minha. Pois é. O perigo ali, sabe o que é? É você morder a língua e você não sentir. Quando eu estou assim, eu pego minha língua, boto lá em cima da boca, bem longe dos dentes. Eu tenho medo de morder minha língua e não saber. Pois é. Tem muito crente que o pecado anestesia, fica dormente. Você não percebe, nem liga mais. Agora, quando a anestesia passa e você morde a língua, dói. Mas enquanto anestesia, aqui o que está dizendo a palavra é tornarem a despertar. Por que despertar? Porque essa pessoa não está ciente, ela não está sabendo, ela está distraída, está adormecida, está anestesiada. A palavra despertar no dicionário, e a palavra que usa, tornarem a despertar. Ok? Dicionário diz que despertar quer dizer sair do sono, estado de torpor ou inércia. Esse indivíduo aqui, de que está falando esse texto, é alguém que está anestesiado, alguém que está num sono, está num torpor, está em inércia. Aí se você pegar o dicionário e olhar inércia, você vai encontrar a seguinte definição: falta de reação, falta de iniciativa, estagnicação. Você está estagnado, atolado, sem ação. Você está dormente, distraído, anestesiado, você não tem reação, você não tem nada, está parado, você não age, literalmente você está atolado. Igual Jeremias estava atolado na lama. Jeremias estava atolado na lama, nós lemos lá em Jeremias 38, precisou 30 homens descerem cordas, colocar embaixo do braço e tirá-lo de lá. Ele estava atolado, ele estava inerte, sem ação, sem movimento, sem poder fazer nada. Ele não podia subir, não tinha para onde ir, estava atolado na lama. Tem muito crente que espiritualmente está atolado, está inerte, está dormindo, porque está assim. Estão prisioneiros numa masmorra de mentiras, foram enlaçados, encarcerados, estão presos, não vão para lugar nenhum, estão estagnados. Muitos se encontram nesse estado. Venha o que vier, Deus manda um recado, Deus manda um aviso, o pastor dá uma mensagem, o irmão dá chama atenção, tenta fazer alguma coisa, não esboçam reação, não despertam, não têm ação, dormem. São verdadeiros zumbis espirituais. Não adianta o pastor pregar, não adianta a Bíblia falar, não adianta ninguém orar. Estão encarcerados numa masmorra. A mentira deu volta e volta e volta e volta e volta, estão estagnados, atolados, não vão para canto nenhum. Estão prisioneiros da mentira, prisioneiros do engano, e a fonte de toda mentira, a fonte de todo engano, é o próprio Satanás. João 8:44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Isso que é Jesus falando sobre o diabo. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Toda mentira do mundo vem de Satanás. Não, pastor, não. Eu conheço o fulano lá, ele me contou a mentira. Quem contou a mentira foi ele. Aquela mentira começou com Satanás. Quando nós mentimos, nós estamos sendo um elo na corrente de Satanás. Toda mentira no mundo tem origem em Satanás. Aquela mentirinha que você conta para... Pois é, sabe onde que ela nasceu? De onde ela saiu? Dá para sentir um enxofre, dá para cheirar um enxofre. Toda mentira vem do diabo,
Toda mentira vem do pai da mentira. E quando nós propagamos a mentira, quando nós aceitamos a mentira, quando nós somos aprisionados pela mentira e pelo engano, nós estamos aprisionados nos laços do diabo. Nós lemos aqui, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Os laços do diabo. Pastor, quais são os laços do diabo? Mentira e engano. O diabo trabalha com mentira e engano, são os laços dele. Laços do diabo em que a vontade dele, do diabo, estão presos. O diabo nos prende com mentira e com engano. O engano é quando nós não sabemos, estamos sendo enganados, mas quando nós sabemos, mas escolhemos, aí é mentira. A diferença de mentira e engano é que engano, eu não sabia. Mentira, eu sei, mas eu escolhi a mentira. Mesmo Deus mostrando a verdade, eu preferi ficar com a mentira. Aí não é engano. Engano é quando você não sabe. Satanás está assim, está tapando o seu olho, está te usando, está te enrolando, você é prisioneiro, você está enganado. Agora, quando você escolhe o que é errado, você escolhe a mentira, aí não é engano não. Aí somos eu, aí é você que estamos escolhendo a mentira. Nada a ver com engano. O que estamos fazendo é entrando na masmorra da mentira. E é uma masmorra. É uma masmorra. A verdade liberta, nós lemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas só se nós a deixarmos. Só se nós agirmos em cima da verdade. Em Atos 12, Pedro preso, precisou um anjo entrar lá e literalmente pegar ele pela mão e tirar ele. O anjo falou, vamos embora. Pedro dormia, ele precisou, leia lá em Atos 12, é até cômico. O anjo precisou dar um chute nele, levantar ele, vestir ele, pegar ele, arrastar ele para fora da cadeia. Por quê? Ele não estava acreditando. Precisou em Gênesis 19, Ló, sobrinho de Abraão, ele foi arrastado, levado pelos anjos para sair da cidade. Os anjos disseram, vamos embora que Deus mandou a gente destruir esse lugar. Ele não quis ir. O anjo falou, bora, simbora, vai destruir, vamos embora. Ele está fazendo o corpo mole. O anjo pegou ele, literalmente, e o arrastou para fora da cidade. O anjo falou, Deus vai destruir a cidade. Ah, tá, vou já. Gente, não adianta saber, a verdade liberta. A verdade liberta se a gente seguir a verdade. O anjo veio para Pedro e falou, Pedro, acorda, vamos embora. Ele, ok, quando? Bota a tua roupa, bota teu sapato. O anjo precisou colocar a roupa dele e o sapato dele e arrastar ele. O anjo veio e falou, Ló, vai ser destruída a cidade. Mas os anjos precisaram arrastá-lo. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Precisou pegar carona na baleia. Na barriga da baleia. Por quê? Ele sabia que Deus queria ele ali. Nínive, olha no mapa. Jopa fica para lá. Jonas estava aqui, Deus falou, vai para lá. Jonas falou, eu? Não, eu vou para lá. Ele sabia da verdade, ele sabia o que Deus queria, mas fez o contrário. Resultado, virou lanche de baleia. Tomé, em João capítulo 20, precisou colocar as mãos nas feridas de Jesus. Jesus falou que ia ressuscitar, os colegas apóstolos disseram, Jesus apareceu. Ele falou, não vou acreditar. Faltou culto, por que isso? O culto que Jesus apareceu não estava lá. Perdeu a bênção. Mas só saber a verdade, só conhecer. Mas pastor, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. É só conhecer. Não. Eu vou explicar para você o que quer dizer essa palavra. Não basta só conhecer aqui, você tem que crer. Tá? Vamos fazer um estudo rapidinho aqui da palavra conhecer. Lá em Gênesis capítulo 4, se você não for rápido de Bíblia, deixa que eu vou ler para você. Gênesis 4:1 diz assim, note bem, eu quero que você note o uso e o significado da palavra conhecer na Bíblia. Vamos lá.
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Alguém quer que eu explique o que quer dizer conhecer aqui? Essa palavra conhecer, o que aconteceu com esse conhecer? Digamos que Adão conheceu Eva e Eva ficou grávida e teve um filho. Qual a palavra que está usando? Conhecer. Jesus falou: conhecereis a verdade. Ah, pastor, mas isso no Velho Testamento. Ok, vamos para o Novo. Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, que sono? Ele dormiu, o anjo apareceu para ele e explicou a situação. Vamos lá. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. É a mesma coisa. José não conheceu Maria, José não se deitou matrimonialmente com Maria até depois do nascimento de Jesus. Essa palavra conheceu e não a conheceu é a palavra grega ginosko. Aí nós lemos lá o que Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe qual é a palavra conhecereis? É a palavra ginosco, é a mesma palavra que fala que José não conheceu Maria. Jesus falou: conhecereis a verdade. Esse conhecereis, gente, é uma coisa muito mais profunda e íntima do que simplesmente eu estou sabendo. É um compromisso muito maior do que apenas eu sei disso. Saber da verdade, conhecer a verdade, só aqui não resolve nada. Eu digo mais: alguém é salvo por conhecer o Evangelho ou aceitar o Evangelho? Tem um monte de gente nesse mundo que sabe que são pecadores, sabe que o pecado condena, sabe que Jesus é Filho de Deus, sabe que Ele morreu, sabe que Ele ressuscitou ao terceiro dia, sabe, mas não crê. Sabe, mas nunca recebeu. Alguém que sabe é salvo só por saber de fatos bíblicos, fatos históricos? Não. Não é você conhecer de saber, é você conhecer intimamente, assim como Adão conheceu Eva e gerou Caim. É esse tipo de conhecer. É um conhecer onde fala que José não conheceu Maria, a sua esposa, até depois do nascimento. É esse tipo de conhecer. É a mesma palavra em português e a mesma palavra no grego, na qual o Novo Testamento foi escrito. É a mesma palavra. E tem muito crente que acha: eu sei disso, eu li a Bíblia, eu estou sabendo. Saber não é bastante. Você precisa crer. Tiago falou que a fé sem o que é morta? Sem obras. Você pode crer o que quiser, se você não agir em cima da sua fé, é morto. É morto, não é só saber aqui, é você crer aqui, é você crer. Mesma palavra, é conhecer intimamente a verdade, ter um compromisso com a verdade. Isso liberta, e não um conhecimento intelectual ou meramente acadêmico. Olhe comigo para o Salmo 116, estamos vendo como que Satanás constrói masmorras das mentiras ao nosso redor. Como que nós entramos numa fria dessas? Primeiro, ele envia o engano. Segunda coisa que ele faz, ele perverte a percepção. Ele perverte a nossa percepção. Salmo 116, versículo 11, nós lemos assim. Isso aqui é o salmista falando: dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Está na Bíblia. Eu não vou perguntar para vocês, mulheres, que vocês vão responder do jeito que eu não quero. Mas todo homem é mentiroso? Não, claro que não. Mas a percepção aqui, lembra que nós falamos sobre o engano, que todo engano envolve uma percepção equivocada, você não sabe que está sendo enganado? Pois bem,
A nossa percepção, ela afeta a nossa realidade. Uma frase muito útil de você levar essa noite. Percepção é realidade. O que você percebe, o que você capta, a sua percepção é que vai forjar a sua realidade. Percepção é realidade. Se a sua percepção do mundo é o que seja, é aquilo que vai ser para você. Então, o diabo, ele vai alterar a nossa percepção, pervertendo a nossa percepção, mudando, contaminando. O salmista aqui, se você ler o Salmo 116, eu aconselho que você faça isso depois, o salmista estava angustiado, estava em apuros, problemas, e ele angustiado, ele achou livramento em Deus. Tem um final feliz, mas aqui no versículo 11 do Salmo 116, ele falou, disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Isso é verdade, todos os homens são mentirosos, e por homens aqui é homem e mulher, né? Todo ser humano é mentiroso. Será isso verdade? Será que nós não podemos confiar em ninguém? Será que é todo mundo mentiroso? Ninguém presta? Será que é todo mundo farinha no mesmo saco? Não presta ninguém, todo mundo é mentiroso, ninguém presta, ninguém vale nada? Pessoas que foram muito magoadas, machucadas, aquela mágoa mudou tanto a percepção delas, que elas chegam a essa conclusão, que o salmista chegou. Ninguém presta. Tem muita mulher que fala, não tem homem que presta. Tem muito homem que fala a mesma coisa, não tem mulher que presta. Por quê? Eles foram magoados a tal ponto, que aquilo mudou a percepção deles, e eles não conseguem confiar em ninguém, porque ninguém presta. Ninguém presta. É muito triste viver num mundo onde ninguém presta. Onde todo mundo é mentiroso, todo mundo é mau caráter, todo mundo... Que vida alguém que... Agora, convenhamos, eu sei que isso não é verdade, porque eu sei que eu não sou mentiroso. Você pode dizer a mesma coisa ou você vai assumir que sou mentiroso, alguém que não vale nada, que não presta? Não, gente. Tem pessoas que não prestam no mundo? Claro que tem. Mas tem pessoas que prestam no mundo. Tem mentiroso no mundo? Tem. Mas há pessoas de confiança no mundo. Tem médico que não presta e não sabe o que está fazendo? Tem. Não, estou brincando. Tem muito médico que não sabe o que está fazendo, mas quer dizer então que todo médico não presta? Não. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, irmão, é a segunda maior causa de morte é erro médico, é isso? A terceira, olha só, a terceira maior causa de óbitos nos Estados Unidos, o Brasil não deve estar muito atrás disso, mas a terceira, se não me engano, acho que é câncer, coração, né? E terceiro lugar, erro médico. Erro médico. Você vai deixar de procurar um médico o resto da sua vida por causa disso? Tem muito pastor que não presta? Tem. Mas pastor, eu sei, eu sou o primeiro a dizer, tem muito pastor que não vale nada. Mas quer dizer que não tem pastor que presta? Tem muita gente assim, pastor não presta nenhum. Tem um que presta, amém? Tá? Esse eu boto a mão no fogo. Gente, tem muito político que é ladrão? Tem, mas não quer dizer que todo político é ladrão. Por isso que vote com responsabilidade, não deixe de votar, vote qualquer um não, porque é tudo ladrão mesmo. Não. A nossa percepção é mudada quando nós somos decepcionados, magoados. A gente fala, não tem pastor que presta, não tem político que presta, não tem médico que presta. Gente, a minha esposa Simone quase morre. A minha esposa Simone, porque eu tenho várias, né? Como se eu tivesse outras esposas. Mas a Simone, minha esposa, a irmã Simone, minha esposa, ela quase morre. Não foi um erro médico, foi falta de caráter, foi proposital que aquele médico fez. Se fosse a irmã Manuel, que na última hora entrou em cena, eu era viúvo hoje. Eu era viúvo. Quer dizer que agora o quê? Eu tenho raiva de todos os médicos? Não, mas eu sou muito mais criterioso. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Não é para ter raiva de todos os médicos.
Não dá para ter raiva de todos os pastores, todos advogado. Nem me comece com história de advogado. Eu sei, Yasmin vai ser advogada, vai ser uma excelente advogada, com certeza. Mas tem advogado desonesto, ladrão? Tem. Todos? Não. Tem juiz corrupto? Tem. Na Bíblia fala de juiz iníquo, mas quer dizer que todo juiz é corrupto? Não. Pastor, por que está falando isso? Para que o diabo vai colocar você numa masmorra, o diabo vai colocar eu numa masmorra, se a gente deixar que ele mude a nossa percepção. Nós vamos passar por essa vida achando que homem não presta, mulher não presta, pastor não presta, médico não presta, ninguém presta. Gente, que vida é essa? E é mentira. Tem muita gente que presta, tem muita gente digna e honrosa nesse mundo. Só porque você ou eu caímos na mão de alguns dos maus exemplos, não quer dizer que está tudo condenado, gente. Você entenda como é assim que o diabo ergue uma masmorra, constrói uma prisão ao nosso redor, nos chama e nós entramos, porque nós não conhecemos a verdade. Nós caímos na história, na conversa fiada. Todo homem é mentiroso. Está aqui, está na Bíblia. Agora note o que fala aqui. Disse na minha pressa. Disse na minha pressa. Não se apresse a fazer julgamento assim. Ninguém presta. Não tem pastor que presta. Não tem. O salmista errou porque ele estava com pressa. Nós não vamos ser 880. Tem gente que se o médico mandar ele ali bater a cabeça na parede, o doutor mandou, bum, bum, vai ficar batendo a cabeça na parede. Não, mas também não é para desconfiar de todo mundo. Use isso. Sabe que Deus deu uma cabeça para a gente, sabe fazer o que com ela? Pensar. Pense, raciocine, estude, pesquise. Não dá de errado com isso. Já falei aqui, a igreja tem 15 anos, estou aqui há 15 anos, falando a mesma coisa. Não há nada de errado você perguntar. Pastor, aquilo que o senhor falou, está onde na Bíblia? E se eu não puder mostrar, ignore o que eu disse. Porque a autoridade aqui, sabe o que é? É a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso. Então não há nenhum problema de você questionar, pesquisar, pensar. Não vá acreditando tudo que você ouve na televisão, lê no jornal, ouve de alguém. Porque assim você está se colocando, se rodeando de mentira e de engano. E aquilo lhe prende, aquilo muda a sua percepção. Aquilo muda a sua percepção. Gente, eu não quero entrar muito no assunto que eu vou falar agora, mas essa pseudo-crise que está passando, sei lá. Vem ocorrendo muito disso. Percepção das pessoas tem sido transformada. Porque eles estão ouvindo, não estão pensando. Durante estava tendo culto online, eu preguei uma mensagem, acho que uma das primeiras, não lembro qual que foi. Era sobre, eu dei o exemplo da mentira, como o medo emburrece a gente. Pois é. Tem muita gente que aceita as mentiras, como aqui o salmista que ele aceitou, ele falou para si, disse na minha pressa, todos os homens são mentirosos, e não é assim. E quando nós entramos nesse engano astuto do Satanás, nós nos privamos de auxílio, privamos de sabedoria, nos privamos de verdade, nos privamos de tanta coisa, porque a gente simplesmente falou, todos os homens não prestam. Você precisa falar com um advogado. A Manuela também é uma excelente advogada. Não é, irmão? Falei mal de você não, viu? Mas, se eu preciso de alguém, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escolher alguém de confiança. Eu vou escolher uma Manuela para me representar. Ou alguém que eu conheça. Tem critério, só isso. Se você precisa de um médico, seja criterioso. De um engenheiro, seja criterioso. Eu tenho um amigo meu, construiu uma casa aqui perto, contratou o tio dele, que é arquiteto. O tio dele enrolou ele, roubou ele. O tio roubou o próprio sobrinho. Pensa. Pois é, acontece. Ah, nenhum engenheiro presta. Claro que não. Todo construtor é enrolão. André, isso não é verdade. Não é verdade. O André não é enrolão.
Mas André, tem construtor enrolão? Tem, claro que tem, mas não quer dizer que todo construtor enrolão. Então veja quanta ajuda, auxílio, sabedoria, quanta verdade. Nós nos privamos, porque a gente coloca todo mundo no mesmo saco. Por quê? Porque nós temos a nossa percepção pervertida pelo diabo. E é assim que ele edifica essas masmorras. É muito fácil, diante de tanto pecado, engano, decepção, a gente entrar nesses erros. O salmista disse, na minha pressa. Não se apresse. Pressa é inimiga do quê? Da perfeição. Pois é, você se apressa, você toma um julgamento muito precário, você vai errar. Então pense, raciocine, ore, busque conselho, verifique as escrituras. Não vá com as aparências ou preferências ou conveniências. Geralmente as pessoas baseiam suas escolhas nisso, né? Conveniência, preferência, aparência. Pois é. Muitas são as verdades sacrificadas no altar da conveniência, daquilo que é fácil, daquilo que é amplamente aceito. Não, mas todo mundo faz assim. Não interessa que todo mundo faz assim. A Bíblia igualmente fala que largo é o caminho que leva para a perdição. Então você vai também nesse caminho? Só porque todo mundo está indo, você vai também? Não. Último ponto essa noite, rapidinho. Salmo 119, versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Primeiro, o diabo constrói as masmorras, enviando o engano, pervertindo a nossa percepção e atacando a autoridade. Salmo 119 é o salmo e o capítulo da Bíblia mais longo que tem. Você sabia que cada um dos seus mais de 100 versículos, todos eles, sem exceção, falam da palavra de Deus? Pode checar. Se você me encontrar um versículo no Salmo 119 que não fala da palavra de Deus, eu lhe dou um aperto de mão. Você não vai encontrar. Não está lá. Por quê? Porque a Bíblia é nossa autoridade. Todo mundo é rápido de falar, não, pastor, a Bíblia é minha autoridade. É mesmo? Será? Porque o que o diabo vai fazer, ele vai querer atacar a autoridade. E a autoridade suprema é a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como autoridade não é só de palavras. É como conhecer, não adianta só conhecer a verdade. Efésios 4:5. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos a palavra de Deus e temos Cristo, nossa autoridade. Cristo, palavra de Deus, Cristo, é tudo a mesma coisa. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da família, ele deve ser o cabeça, a autoridade de todo crente. Pois é essa autoridade que Deus, que Satanás vai atacar. Sempre siga Deus primeiro. Sempre siga a palavra de Deus primeiro. Sempre questione, indague, queira ver a fonte. Falei agora há pouco, você tem todo o direito e responsabilidade de falar, pastor, onde é que está dizendo isso na Bíblia? Onde é que está dizendo isso? Não vou ficar chateado, muito pelo contrário. Eu com muita alegria vou sentar e mostrar para você. E se eu não mostrar, eu mudo. Eu já falei, se alguém mostrar que eu estou falando alguma coisa contrário à Bíblia, eu peço desculpas, eu admito o meu erro e eu mudo. Sabe por quê? Esse é o meu desejo. Eu não tenho um desejo de ir contra a palavra de Deus. Então, se eu estou errado, eu mudo. Eu retrato o que eu disse, eu mudo. Por quê? Porque é assim que devemos ser, gente. A Bíblia deve nos moldar, e não a gente mudar a Bíblia. Muita gente faz assim, isso eu não gosto. Deve ser porque homens escreveram. Já viu essa? Homens escreveram a Bíblia. Ou se não, isso é porque a tradução é errada. Não, está cheio de desculpa. Sabe o que é isso? É o diabo atacando a autoridade. O diabo ataca a autoridade. Nunca aceite
uma posição doutrinária só porque o pastor disse ou porque a igreja aqui é assim. Isso não é motivo nenhum. Porque o pastor disse, porque a igreja aqui é assim. Isso é motivo, é? O pastor me mostra na Bíblia. Eu quero saber se a igreja faz o que o senhor falou, eu quero saber o que é a Bíblia. Agora, te garanto uma coisa. Eu só prego, ensino e aconselho a partir daqui, ó. Por isso que eu digo, se eu por acaso, outro dia, acho que outro dia eu falei alguma coisa aqui do púlpito, nem lembro o que foi. Aí ele veio para mim, não, pastor, o que você falou não é assim. Eu falei, não, realmente, não é bem assim. Eu falei que Deus ia quebrar sua promessa para Abraão, em levantando uma nação de Moisés, não de Abraão. Não é, porque Moisés vem de Abraão do mesmo jeito, né? Então Deus não ia quebrar, mas ele ia começar uma nova linhagem, um novo pacto. Mas eu não falei para o irmão, como você ousa me questionar? Você não sabe que o pastor aqui sou eu? Não, de modo algum. Você falou, realmente deu a entender, mas não quebrou, porque Moisés também vem de Abraão, obviamente, né? Então, a gente esclareceu, não tem problema. Não tem essa aqui, não. Essa história que não pode perguntar é coisa de seita. Seita, você não pode perguntar nada. Você pergunta alguma coisa, fica, fulano ali está perguntando coisa. Olho nele, viu? Olho nele. Ele está fazendo pergunta, ele está pensando, ele está raciocinando. Isso em seita é a ofensa maior. Tem que acreditar tudo que passam para você, ou se não. Ainda nessa questão de atacar a autoridade, não saia buscando, não saia ouvindo, não saia procurando algo até você achar que você concorda. Muito comum hoje. Claro, ninguém aqui, mas eu vou entrar no YouTube e eu vou sair procurando um doido que vai falar aquilo que eu quero ouvir. Sabe uma coisa? Tu vai encontrar. Com certeza. Você vai encontrar doido para toda loucura lá fora. Não faça isso. Quem procura, acha. Sabe o que você faz? Procure aqui, ó, a palavra de Deus. Não está procurando o que um doido aí está falando, não. Isso acontece. Sabe o que isso acontece? Que a Bíblia fala, 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esses dias chegaram. As pessoas querem ouvir o que eles querem ouvir. Então alguém abre a Bíblia e fala, eu não gostei disso não, eu vou ouvir o dali. Aquele dali fala bom, aquele dali fala que todo mundo é maravilhoso, que Deus ama todo mundo. E Deus ama todo mundo. E cada um faz o que quer, que Deus está tudo bem com isso. Lá é mais light. Bom, é o dia de hoje. As pessoas vão procurar aquilo que elas querem ouvir, o que me agrada. Não interessa o que Deus está falando, eu quero uma coisa que me agrada. E se não me agradar, se não for do meu jeito, se não for como eu quero, então eu vou procurar outra coisa, vou achar defeito aqui e vou, não digo aqui, mas vou arrumar confusão aqui, arrumar defeito aqui, para ir buscar aquilo que eu quero ouvir. Quando alguém faz isso, Satanás ganhou, porque agora aquela pessoa é a própria autoridade. Eu vou procurar o que eu quero ouvir, e quando encontrar eu vou dizer, agora sim. Trocado em miúdos, você se tornou a sua própria autoridade. É você que vai decidir o que é certo e errado. Você vai apenas procurar alguém que está indo na mesma direção, procurar alguém que está indo no mesmo caminho errado, para dizer, vamos juntos? Só isso. E esse caminho vai levar para masmorras da mentira. Você vai se encontrar preso, amarrado, anestesiado, dormente, inerte, pelo engano e pela mentira. Você vai estar na masmorra da mentira. Resumindo rapidamente, a verdade liberta. O diabo mente e engana. O inimigo só veio para destruir, ofuscar, camuflar, confundir a verdade. Ele faz isso enviando engano, pervertendo nossa percepção
e atacando a autoridade. Lembrando que o diabo tem um grande inimigo que bate dentro do nosso peito. Jeremias 17, versículo 9. E vamos encerrar com isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É este coração que eu e você temos batendo em nosso peito, um grande aliado de Satanás. E vamos orar. Pai amado, obrigado.